E aí galera do canal, a gente está aqui em viagem de campo, então desculpa aí o trato dos dois, mas o vídeo de hoje ele é bem interessante, então a gente trouxe o professor Alex Kub para falar com vocês sobre um tema mais do que atual, que é o antropoceno e a sexta grande extinção. O paleontólogo ele estuda as extinções, ele consegue ver o impacto que a mudança do planeta teve ao longo da vida. Então, se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre as grandes extinções antes de assistir esse vídeo, assistam um vídeo que a gente fez com o canal de Especiência, a gente vai botar no link aqui da descrição. Se vocês já assistiram esse vídeo ou têm uma compreensão das grandes extinções das eras geológicas, estão preparados para assistir esse, porque ele vai usar muito o termo da sexta grande extinção. O que é a sexta grande extinção? Só para adiantar, então a extinção que nós estamos vivendo agora no nosso planeta e qual é o papel que o homem tem nessa grande extinção. O Alex ainda vai acrescentar uma coisa legal, que são sugestões de como a gente pode diminuir o impacto dessa sexta grande extinção e inclusive coibir alguns dos grandes efeitos dessa extinção antropocênica. Oi pessoal, meu nome é Alex e eu vim aqui falar de um assunto bastante delicado com vocês. E eu gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade que a Aline e o Tito me deram para falar aqui nesse espaço. Bom, essencialmente eu quero falar do futuro, de um aspecto muito ou potencialmente trágico do futuro, que é a ciência indica que estamos vivenciando ou estamos iniciando uma sexta extinção em massa. E o que é uma extinção em massa? Colocando de forma bastante simples, de cada 4 formas de vida que existem no planeta, num curto intervalo de tempo a gente passa a ter uma. Isso, de forma bem simplificada, é uma grande extinção em massa. Nos últimos 542 milhões de anos, a Terra teve 5 dessas extinções e agora a gente está potencialmente vivenciando a sexta. E o problema dessa, ou a diferença na verdade dessa para as demais, é que nós somos os principais responsáveis por essa extinção. Eu não vou gastar tempo detalhando esse aspecto, mas eu vou deixar um linkzinho aqui nos detalhes do vídeo que aborda bem como que nós estamos causando essa extinção. Mas eu vou gastar uns minutinhos para mostrar ou tentar sensibilizá-los de que diminuir os efeitos dessa extinção ou diminuir a intensidade dessa extinção é muito vantajoso para a nossa própria sobrevivência. Por quê? Porque a gente depende muito das outras formas de vida para sobreviver. Um exemplo clássico, polinização. A polinização é responsável por pôr comida nas nossas mesas, literalmente. E com essa grande extinção em massa, os polinizadores vão se extinguir, ou boa parte dos polinizadores vão se extinguir. E a consequência prática disso é que vai ter tanto falta de alimento, quanto vai mudar a variedade, os tipos de alimentos disponíveis para a gente consumir. Então é do nosso extremo interesse evitar esse evento de extinção em massa. Um outro exemplo é a questão de medicamentos. Boa parte dos medicamentos que a gente utiliza na atualidade, que são fundamentais para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, eles têm origem em outras formas de vida. E com a extinção em massa, a gente perde muitas oportunidades de encontrar novos remédios para a gente. Também tem a questão do bem-estar psicológico. A gente tem estudos já que mostram que estar em contato com a natureza faz bem para a gente em termos emotivos, psicológicos. Com uma extinção em massa, a natureza como a gente conhece, ela vai deixar de existir. E isso tem também consequências para a nossa questão emotiva psicológica. E por que eu estou falando disso aqui no canal de paleontologia? Bom, basicamente porque a paleontologia ela tem como ajudar a minimizar os efeitos dessa extinção. Hoje em dia tem até um termo chamado paleontologia da conservação. E qual é a sacada, qual é a coisa legal nisso tudo? É que estudando os fósseis, essencialmente a gente tem informações do passado da Terra. E a gente consegue encontrar momentos na Terra em que ocorreram perturbações intensas, digamos, análogas às que estão ocorrendo na atualidade, com a diferença que a gente sabe as respostas, a gente pode olhar os fósseis e entender o que aconteceu em função daquela perturbação nas formas de vida que existiam naquele momento do passado.
que é diferente da atualidade. Hoje em dia, a gente ainda não tem máquina do tempo, ou eu acho que a gente não tem pelo menos, e a gente não consegue ir para o futuro para entender o que acontece. Então, a gente trabalha com modelos e com os fósseis a gente consegue entender exatamente ou entender de uma forma apropriada ou minimamente boa o que acontece com a vida em função de determinadas perturbações. Isso é muito bacana porque a gente consegue determinar ou identificar casos no passado que tenham paralelo ou semelhança com o que está acontecendo hoje em dia e se perguntar, olha, dado que hoje está acontecendo isso, o que aconteceu no passado em condições semelhantes e como o que aconteceu no passado pode nos ajudar a entender o que vai acontecer no futuro. Um outro exemplo, hoje em dia a gente trabalha com modelos para entender, então você usa variáveis para entender o comportamento de uma espécie ou de um conjunto de espécies ao longo do tempo, ou no caso, para o futuro. A gente pode usar esses modelos com as informações do passado, que a gente já tem resposta para ver se esses modelos dão respostas confiáveis. Digamos, você pega essas variáveis e espécies do passado e vê se o resultado do modelo ele é bastante semelhante ao que a gente encontra de respostas no registro fóssil. Se esse modelo der respostas semelhantes ao que a gente encontra no registro fóssil, isso é uma boa evidência que esse nosso modelo funciona. E daí a gente pega, volta para o presente, utiliza esses modelos e vê o que vai acontecer no futuro com as espécies. Isso é muito bom para a gente tentar minimizar os efeitos dessa extinção. Eu vou só parar aqui brevemente nesses exemplos de como a paleontologia pode ser utilizada e vou indicar na descrição desse vídeo um artigo de revisão bem bacana que explora de forma mais aprofundada essa questão. Na verdade, o meu maior interesse, e penso que também é interesse da Aline e do Tito na produção desse vídeo, é tentar despertar uma curiosidade, sensibilizar vocês para essa causa comum da humanidade que é precisamos lidar com essa extinção em massa porque ela terá consequências práticas nas nossas vidas. Só a paleontologia definitivamente não vai resolver o problema do futuro. Na verdade, a paleontologia vai nos ajudar a minimizar os efeitos dessa extinção em massa, com sorte até evitar essa extinção em massa. Mas para que o planeta no futuro tenha condições de vida para a nossa espécie semelhante às atuais, que são condições minimamente adequadas para a sobrevivência da nossa espécie, a gente precisa mudar drasticamente o nosso comportamento. E para isso eu vou sugerir um link, o Guia da Pessoa Preguiçosa para Salvar o Planeta. Vou deixar aqui também nas descrições. E basicamente nesse guia tem diferentes níveis de atitudes, comportamentos que você pode adotar para ajudar a melhorar o futuro do planeta. Então, no nível 1, que é o mais simples, são coisas super básicas, como, por exemplo, desligar a luz da sua residência quando você não está utilizando, ou economizar água, tomar banhos mais curtos. No nível 2, tem uma série de sugestões do que você pode fazer em cada nível, os níveis vão, digamos, se tornando mais complexos. No nível 2, um exemplo é diminuir o consumo de carne. O consumo de carne tem uma relação direta, muita carne implica mais aquecimento global. O aquecimento global é um dos principais fatores responsáveis pela essa extinção em massa que a gente está vivenciando. Então, se a humanidade diminuir o seu consumo de carne, a consequência prática disso é que, bom, não é tão simples assim. Uma potencial consequência, ou se os outros fatores não compensarem em termos negativos, é que a gente vai diminuir o ritmo de aquecimento global e a consequência prática disso é que a gente tem uma maior chance de salvar mais espécies. Enfim, uma série de itens lá que você pode olhar. E aqui eu vou deixar uma sugestão de experiência pessoal. Sim, não adianta tentar mudar a sua rotina da noite para o dia em tudo. A chance disso dar certo é muito pequena. A minha sugestão, que é o que eu venho fazendo, é o seguinte: escolhe um daqueles itens e adota. E foca só nesse item. Uma hora esse item vai virar rotina. Uma vez que virou rotina, aí você vai para um outro item. E com isso você vai construindo uma forma, um estilo de vida que é mais harmônico com o planeta, e a consequência prática disso é que as chances da gente evitar essa extinção em massa é maior. Um exemplo prático, na minha vida eu comia carne todos os dias,
2 vezes por dia, pelo menos, e hoje em dia eu como carne 1 vez por semana. Comecei assim, segunda-feira sem carne, então escolhe um dia, segunda-feira eu não vou comer carne. No começo é chato, no começo é difícil, porque você não sabe o que pôr no lugar, você não tem os ingredientes, dá trabalho para achar receita, fica ruim. Mas se você insistir um pouco, vai chegar uma hora que você vai achar um ou outro prato que você gosta sem carne. E a carne não vai te fazer falta. Então o que você faz? Quando chegar nesse estágio, você passa a ficar 2 dias sem carne. Quando você estabiliza os 2 dias, 3 dias, 4 dias e assim sucessivamente. Isso é só um exemplo, evidentemente. Mas assim, a mensagem final é: estamos vivenciando ou somos os responsáveis por um grande evento de crise de biodiversidade. Essa crise de biodiversidade vai ter consequências práticas na nossa vida, na nossa geração e nas próximas gerações que virão. Então, foi-se o tempo em que quem vai pagar o preço são as gerações futuras. Nós na verdade, já estamos pagando o preço pelas nossas formas de interagir com o planeta. E eu acredito que é do interesse comum mudar esse tipo de atitude. É isso. Obrigado. E aí, curtiram o vídeo, galera? Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e não esquece de ligar o sininho para você receber um aviso dos próximos vídeos. Eu espero que em breve os vídeos sobre esse campo que a gente está fazendo aqui estejam disponíveis para você também. Um abraço e tchau, tchau. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.